Na aula de hoje, eu quero medir a espessura de uma folha de papel ofício utilizando uma régua milimetrada. Será que é possível? Este é o objetivo da aula de hoje. Qual a estratégia que eu vou usar? Eu comprei aqui um pacote com 100 folhas de papel ofício. Basicamente, eu não sou besta nem nada, eu vou medir a espessura de 100 folhas de papel ofício e depois eu divido por 100. E aí eu vou ter a espessura de apenas uma folha de papel ofício. Então vamos lá. O que é que eu verifico aqui? 100 folhas de papel ofício. Eu achei uma espessura aqui entre 0,9 e 1 centímetro. Então eu posso escrever 0,98 centímetros, porque eu acho que está bem próximo aqui de 1 centímetro. Então 0,98 centímetros. Então, para a espessura de 100 folhas de papel ofício, eu achei 0,98 centímetros, ou, se preferir, 9,8 milímetros. Observe que eu tenho certeza do 9, mas não tenho certeza do 8. Este é o meu algarismo duvidoso. Agora que eu tenho a medida da espessura de 100 folhas de papel ofício, eu posso encontrar a medida da espessura de apenas uma folha de papel ofício. Ou seja, para uma folha, eu vou ter uma espessura de 9,8 dividido por 100. Ou seja, 0,098 milímetros. Agora, eu quero melhorar a precisão desta medida. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar um instrumento mais preciso que a régua milimetrada. E qual seria o instrumento mais preciso que a régua milimetrada, Marival? Eu tenho aqui um paquímetro. Enquanto medindo com a régua milimetrada, temos o algarismo duvidoso na segunda casa decimal, usando o paquímetro, eu tenho certeza até a segunda casa decimal. Ou seja, o algarismo duvidoso se encontra na terceira casa decimal. E usando o paquímetro para medir a espessura de 100 folhas de papel ofício, eu encontrei a medida de 9,66 milímetros. Então vamos lá. Utilizando o paquímetro, eu encontrei para a espessura de 100 folhas de papel ofício a medida de 9,66 milímetros. Observe que com a medida em milímetros, minha dúvida está na segunda casa decimal. Enquanto, usando uma régua milimetrada, minha dúvida se encontrava na primeira casa decimal, quando a medida era expressa também em milímetros. Agora que eu tenho a medida da espessura de 100 folhas de papel ofício, como é que eu acho a espessura de uma folha de papel ofício? Simplesmente eu vou pegar a espessura de 100 folhas e vou dividir por 100. Ou seja, eu vou achar 0,0966 milímetros. Agora o desafio é, tem como melhorar ainda mais a precisão dessa medida? Tem, usando um instrumento mais preciso que o paquímetro. E agora, para melhorar a precisão, eu vou usar um micrômetro. Qual a vantagem do micrômetro? Eu vou medir a espessura da folha de papel ofício diretamente. Não vou usar o artifício de medir a espessura de 100 folhas e depois dividir por 100. Então agora vamos medir diretamente a espessura de uma folha de papel ofício, usando o micrômetro. Coloquei aqui, pressionei, 0,09 milímetro. Agora vamos analisar os resultados obtidos através das medidas. Qual o resultado mais confiável, Marivaldo? O resultado mais confiável é a medida usando o micrômetro, que eu fiz diretamente. No primeiro caso, eu posso ter cometido alguns erros, como, por exemplo, ter pressionado menos as folhas, ou, de repente, mais do que quando eu utilizei o paquímetro. Outra questão é, eu não parei para contar se realmente tinham 100 folhas. Eu estou levando em consideração que tinham 100 folhas realmente naquele pacote que eu abri naquela hora. Já o micrômetro me deu uma medida direta. Eu medi diretamente a espessura de uma folha de papel ofício. Dessa forma, me dando um valor mais confiável. E agora, o que é que eu quero? Quero analisar esses resultados. Como a medida para mim mais confiável é a medida com micrômetro, então eu vou assumir como medida de referência. E eu quero saber o seguinte, como esta é a minha medida de referência, eu quero saber qual o erro cometido nas medidas anteriores. Então, medida 1. O que é o erro mesmo, Marivaldo? O erro é quanto eu me afasto da medida de referência. Então,
Como é que eu vou calcular esse erro? Esse erro, no caso da medida 1, vai ser o módulo, o erro é sempre positivo, da diferença entre a medida 1 e a minha medida de referência, que no caso 0,09 milímetros. Então vamos lá, vai ser o módulo de 0,098 menos 0,09. Ou seja, o meu erro foi de 0,008 milímetros. Agora eu quero esse erro em termos percentuais. Então vamos lá. Se eu quero o erro percentual, o que é que eu preciso? O erro percentual corresponde ao erro, isso a gente já calculou, dividido pelo valor de referência e multiplicado por 100%. Marivaldo, eu poderia ter feito uma regra de 3. O valor de referência corresponde a 100%. O erro cometido, 0,08 milímetros, corresponde a x. E encontrar o erro percentual. Ok, poderia sem problema. Mas vamos encontrar o erro percentual usando essa equação. Já calculei o erro, 0,008. Meu valor de referência, 0,09 vezes 100. Que me dá aproximadamente 8,89%. O erro percentual na medida da espessura do papel ofício, usando uma régua milimetrada, correspondeu a 8,89%. Agora vamos encontrar o erro percentual cometido na segunda medida, a medida usando o paquímetro. Então o erro ele é igual ao módulo do valor medido menos o valor de referência. Então eu vou ficar com o módulo de 0,0966 menos 0,09. Isso vai me dar 0,0066 milímetros. Então agora calculando o erro percentual no caso da segunda medida. Então, eu vou ficar com 0,0066 dividido por 0,09 vezes 100%. Isso vai me dar aproximadamente 7,33%.